Você, por acaso, sabe ler um gráfico de cotação? Este é o primeiro vídeo de uma série de análise gráfica para iniciantes. A missão desse vídeo é passar o conhecimento básico da análise gráfica, onde o foco é aprender de verdade como funciona o candlestick de forma detalhada. Você, iniciante, já clique no like, na inscrição e no sininho, pois o conteúdo que será apresentado é de qualidade, eu garanto. Você terminará esse vídeo sabendo como funciona um candlestick detalhadamente e por que ele é utilizado nas análises gráficas ao invés de um gráfico de linha. Iniciaremos com uma explicação breve e depois já partiremos para a prática. Candlestick, em tradução livre, significa castiçal ou candelabro. Também podemos chamar o candlestick de vela, pois ele se assemelha muito ao desenho de uma vela, que possui um corpo e um pavio. A vela representa graficamente o comportamento do preço dentro de um determinado tempo. Dentro da vela estão inseridas 4 informações de preço muito importantes, que são preço de abertura, preço de fechamento, preço máximo e preço mínimo. A vela também tem seu padrão de cores, onde cada cor significa uma coisa diferente. Em geral, os candlesticks já vêm configurados nas plataformas nas cores verdes e vermelhas. Resumidamente, a cor verde significa que, no período analisado, o preço subiu, pois o preço abriu em um valor mais baixo e fechou em um valor mais alto. E a cor vermelha acontece o inverso, onde o preço abriu em um patamar mais alto, mas depois desvalorizou e fechou o período em um preço mais baixo. As regiões de máxima e mínimas demonstram qual foi o valor máximo e mínimo que foi praticado durante o período analisado. Então, neste exemplo da esquerda, temos o candlestick verde. Esta parte maior chamamos de corpo. Neste tipo de vela, o preço de abertura será sempre na parte inferior do corpo. E o preço de fechamento será na parte superior do corpo. As máximas e mínimas sempre estarão nos extremos superior e inferior. No candlestick vermelho, a abertura sempre será na parte superior do corpo. O fechamento sempre será na parte inferior do corpo. As máximas e mínimas sempre estarão nos extremos superior e inferior. Para exemplificar, vamos considerar a ação de uma empresa fictícia, a XXXX4, e o candlestick representará o período de um dia da ação desta empresa. Nesse caso, o candlestick verde representaria um dia de alta nesta ação, aonde o preço iniciou nessa região aqui de baixo. Em algum momento do dia, ele esteve nessa região mais baixa, porém, ao longo do dia, o preço se recuperou e subiu até essa outra região mais alta. Mas só que no final do dia analisado, o preço baixou um pouco e encerrou neste outro nível aqui, um pouco abaixo da máxima. Porém, foi um resultado positivo neste período analisado. No caso do candlestick vermelho, agora, significaria o oposto, um dia de baixa, aonde o preço iniciaria em um valor mais alto nesse dia e até ficasse positivo por algum tempo aqui nessa região máxima. Mas só que durante o dia houve grande desvalorização, que fez o preço chegar neste valor mínimo. E depois houve uma breve recuperação no final do dia, mas só que não foi suficiente para escapar de um resultado negativo. Você vê que nestes dois exemplos, toda essa movimentação ficou registrada dentro desses 4 valores: abertura, fechamento, máxima e mínima. E o candlestick consegue condensar toda essa informação gráfica de uma forma mais limpa e objetiva do que várias dessas linhas desenhadas. E esse também é um dos motivos que a maioria absoluta dos analistas gráficos não usam gráfico de linha e sim utilizam o gráfico de candlestick. Temos também vários outros tipos de candlesticks.
como vemos nessa imagem, aonde a máxima e o fechamento ocorreram na mesma região. A abertura ainda ficou aqui embaixo e a mínima aqui, nesse candlestick verde. E no vermelho temos o fechamento também e a mínima na mesma posição, nessa parte de baixo. Quer dizer que o fechamento ele ocorreu no mesmo local do preço mínimo praticado nesse dia de negociação. Outro exemplo também é quando ocorre que a abertura e a mínima estão na mesma posição. Quer dizer que neste dia a ação ela abriu neste preço e se manteve acima deste preço em todo o tempo de negociação. Enquanto neste outro exemplo, o candlestick vermelho, a abertura e a máxima ocorreram na mesma posição e o preço de negociação se manteve sempre abaixo desses valores de abertura. Outro exemplo também, quando a abertura e a mínima são iguais, o fechamento e a máxima também são iguais. A mesma coisa no candlestick vermelho, a abertura e a máxima são iguais e o fechamento e a mínima também são iguais. Também temos os candlesticks que não têm corpo, como este caso, onde a abertura e o fechamento ocorrem na mesma localização de preço, onde o dia inteiro o preço variou entre a mínima e a máxima, porém ele acabou fechando no mesmo preço de abertura. Também temos esse outro tipo de candlestick sem corpo, onde a abertura, o fechamento e a máxima ocorreram na mesma localidade e a mínima aqui embaixo. Aqui nesse outro exemplo temos a abertura, o fechamento e a mínima na mesma posição. Então existem diversos tipos de candlesticks. Os próprios analistas gráficos adotam apelidos para alguns tipos de candlestick para facilitar as suas análises. Mas esse assunto eu abordo em outro vídeo. Mas por esse vídeo, você conseguiu entender como funciona um candlestick? Se você gostou do conteúdo, se inscreva, dê um like e aperte o sininho. Este foi o primeiro vídeo da série Análise Gráfica para Iniciantes por João Saraiva para o Aprender em um Vídeo. Até mais!